Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu sou Nilce da Silva, estudiosa das questões do envelhecimento, e nós estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal 50 anos e mais. Dá um like no nosso vídeo e inscreva-se no nosso canal. Bom, o tema do vídeo de hoje é envelhecer nos Brasis, da riqueza à extrema pobreza. É isso mesmo, Brasis, Brasil no plural. E aí, eu poderia contar para vocês a história de inúmeras pessoas, inúmeras. Aquelas idosos que eu vejo que têm, assim, uma velhice confortável, com tratamento de saúde adequado, que moram bem, que viajam. Como eu poderia contar para vocês inúmeras histórias de pessoas que são os idosos e vivem na miséria, na precariedade. E por que de tudo isso? Por que que no Brasil tem esses dois extremos do envelhecer? Porque o Brasil é feito assim, de extremos. Então, vamos lá, vamos entender um pouquinho melhor essa questão aqui. Deixa eu partilhar com vocês um PowerPoint que eu fiz sobre o tema. Então, olha lá, o tema nosso é esse daqui, envelhecer nos Brasis, entre a riqueza e a pobreza extrema. Eu me inspirei para fazer esse vídeo em um livro que se chama Os Dois Brasis, do francês economista Jacques Lambert. É um livro de 1967, e nesse livro ele retrata um Brasil europeu e um Brasil africano. Então, olha aqui essa imagem, né? Dá uma olhadinha. A gente vai ter a Cracolândia, em São Paulo, onde tem pessoas que vivem não como pessoas, mas como ratos, né? E nós vamos ter, no mesmo país, mansões como essas duas aí do Morumbi, que é um bairro da cidade de São Paulo. A gente vai ter, então, nesse Brasil, nesses Brasis, né? As populações ribeirinhas vivendo em casas sem em palafitas, sem saneamento básico. Nós vamos ter as comunidades, muitas vezes desestruturadas, com casas construídas assim, prestes para desabar. Como nós vamos ter coberturas, como essa daqui, na cidade do Guarujá, do estado de São Paulo, ou fortalezas, né, como esse bairro de Alphaville, na cidade de São Paulo. A gente vai ter nesse mesmo Brasil, nesses Brasis, o homem que tem com a sua família 17 bilhões de dólares de fortuna, que é o Jorge Paulo Lemann, como a gente vai ter pessoas dormindo na rua sem a menor assistência a nada. Nós vamos ter pessoas com esse trabalho, com trabalhos escravos, quase, com remunerações ridículas, sem plano de carreira, sem assistência, sem nada. Quando nós vamos ter pessoas que têm os seus helicópteros, os seus heliportos, as suas máquinas, os seus carros maravilhosos, né? Olha só esses números aqui, pessoal. 4 fatos que mostram porque o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Só perde para a África do Sul, segundo o World Inequality Lab. Por quê? Olha esses 4 fatos. Os 10% mais ricos do Brasil detêm quase 59% da renda nacional total. 10% detém 60%. Os 50% mais pobres ganham 29 vezes menos que os 10% mais ricos, que é um absurdo. A metade mais pobre do Brasil detém menos de 1% da riqueza do país. A metade mais pobre tem menos de 1%. E o 1% mais rico possui quase a metade da riqueza do Brasil. É um escândalo, é um escândalo. E por que tem isso no Brasil? Quais são essas causas, né? É estrutura, são causas estruturais, é a estrutura do país que deriva de um processo de colonização predador, porque a relação com a colônia foi de predação, vinha, roubava e ia embora, e a maior parte dos países do mundo tem essa mesma relação predatória com o Brasil, rouba e vai embora, e numa sociedade pautada pelo escravismo, sem respeito às pessoas. Então, de base, um país que não respeitava as pessoas trabalhadoras
e que não era respeitado na ordem internacional. É isso daí que acaba dando esses dois Brasis, né? O aprofundamento das desigualdades e a má distribuição de renda, principalmente após 2014, aumentaram cada vez mais o número de indivíduos vivendo abaixo da linha da pobreza, que é R$ 150 por mês. Então, tem gente vivendo com menos de R$ 150 por mês. Como pode? Como pode? Outros números: a população que vivia com menos de US$ 5 por dia em 2018 representava mais de um quarto da população total do Brasil. 52 milhões de pessoas, quase 53, vivendo com menos de R$ 30 por dia. Está explicado, né? Aí depois vai querer como a velhice para essas pessoas? Que tipo de velhice essas pessoas vão ter, né? Esse número aumentou em 2019 devido ao aumento das desigualdades sociais e à queda da renda dos 40% mais pobres. Fim do mundo. O site é Brasil Escola, Geografia, Pobreza no Brasil. E onde que está essa pobreza, né? Ela está no Brasil, ela é espalhada em todos os lugares, como a gente viu ali as imagens de São Paulo. Mas o Maranhão, onde está passando agora essa linda novela aí, Travessia, né? Uma parte dela se passa no Maranhão, a brisa do Maranhão, é o estado com maior percentual de pessoas vivendo na pobreza. Quase 30% da população vivendo na pobreza e 15% na extrema pobreza. Depois, o outro estado mais pobre é o Acre e depois Alagoas. Por outro lado, com menor concentração de pobreza é Santa Catarina, na região sul, com menos de 3% da sua população vivendo com menos do que o mínimo necessário. Em seguida, nós temos São Paulo e Rio Grande do Sul, que têm condições de vida um pouquinho melhor para a população. Quais são as consequências dessa pobreza, né? A fome, doenças por falta de saneamento básico, crescimento das pessoas que vivem nas ruas, aumento da discriminação com relação a essas pessoas, porque elas amedrontam a classe média e tem medo de ser assaltada, então se discrimina, você vê, você já se afasta, aumento da violência, crescimento do número não é surtos, não, é de desabamentos em áreas de risco, taxas de desemprego mais elevadas, menor expectativa de vida. Então, olha aqui, por exemplo, expectativas de vida, né? Rio Grande do Sul, 75 anos, Santa Catarina, 75,3, Paraná, 74,1, São Paulo, 74,2. Esses os estados mais ricos. Aí, se você pegar, por exemplo, o Maranhão, é 67,6. Então, a pessoa de cara está perdendo quase 10 anos por viver num outro estado. Então, os mais pobres, Maranhão, 67,6, Piauí, 68,9, Ceará, 70,3. Então, assim, é claro que dois Brasis, estruturalmente dois Brasis, pelo processo de colonização predator e pela sociedade escravocrata que aqui foi fundada, deu nisso, um país de extremos. Então, se você está lá no extremo dos ricos, claro que você vai ter uma velhice confortável, mas provavelmente é muito mais fácil você cair lá para outra ponta, porque só o fato de ter que pagar um plano de saúde aí de 3, 4 mil reais por mês, depois dos 60 anos, sendo que o salário mínimo é de 1.200, você já vê que não dá para ter uma velhice lá digna, né? Então, assim, dois Brasis, duas velhices. Eu nem acho que precisamos fazer perguntas sobre isso, né? É uma calamidade. E o pior é que a gente mesmo acaba internalizando essa alma do colonizador predatório, né? A gente vê, assim, que quando o poder sobe na cabeça de uma pessoa que era de uma classe, um novo rico, né? Quando a pessoa consegue, assim, se sobressair nesse mundo miserável, ela acaba levando com ela a alma do predador. Muito triste, nem quero falar nada. Bom final de semana aí para vocês, tá? Tchau, tchau.